Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos começando um novo livro e eu estou muito feliz em estar aqui, podendo ler esse livro, podendo compartilhar com vocês o que o Espírito Santo tem falado comigo. E nós estamos começando Efésios. E que livro mega ultra power! Que maravilhoso poder conhecer um pouquinho mais sobre Jesus através dessas palavras de Paulo. Muito, muito maravilhoso mesmo. Nesse primeiro capítulo já encontrei muitas coisas para compartilhar com vocês, muitas coisas o Senhor me mostrou, me ensinou, né? Está me ensinando. E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por essa oportunidade de estar aqui, conhecendo um pouquinho mais dele. Amém? Então eu quero orar com vocês para a gente começar. Pai, obrigada pela oportunidade de estar aqui, aprendendo e começando mais um livro, aprendendo um pouquinho mais sobre você, estando um pouquinho mais contigo, meditando na tua palavra. E obrigada por dispensar a tua graça sobre as nossas vidas e sobre tanto conhecimento que tu estás derramando sobre nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém e amém. Então vamos lá, né? Vamos começar a falar um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Efésios. Essa carta ela foi escrita por Paulo aos Efésios e ele escreveu essa carta enquanto ele esteve preso em Roma. Acho que no comecinho ali da sua prisão, quando foi preso em Roma. E Éfeso, né? Era uma cidade bem, é uma cidade grande, uma importante rota comercial com um grande fluxo de pessoas. Então por isso acabava sendo um lugar estratégico para a propagação, né, para o ensino do evangelho. Amém? Então, Efésios, ele mostra, né, essa carta ela mostra Jesus como o cabeça da igreja. Então a gente vai ver aqui já no primeiro capítulo aqui muitas coisas falando sobre Jesus, sobre quem é Jesus, sobre como ele é. E é muito power, muito legal. Então, a gente pode ler, né, essa carta com esse entendimento. Amém? Então, vamos lá. Eu quero começar lendo com vocês o verso 1. Na verdade, eu marquei muitos versos para a gente ver. Então, né, tenham paciência aí comigo, porque é muita coisa legal, tá bom? O verso 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo, em Éfeso. Então, o que isso nos ensina? Isso nos ensina que Paulo sabia quem ele era, ele conhecia quem ele era, quem tinha chamado ele, e pela vontade de quem ele estava ali naquele lugar. Então, isso nos mostra que nós também devemos saber quem nós somos, quem nos chamou, quem nos escolheu, e que nós também devemos ter a nossa identidade, assim como Paulo tinha a identidade dele firmada em Cristo, nós também devemos ter a nossa identidade firmada em Cristo, né? Para que todas as tribulações, as coisas que acontecem, as coisas que nos apresentam, que são tantas, né? Tantas informações que vêm, que nós somos bombardeados, isso não mude quem nós somos e que a gente possa crescer em entendimento de quem Deus é também, né? Então vamos lá, vamos para frente. No verso 3, eu quero ler com vocês, ele fala assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais, até aqui por enquanto. Então, todo louvor seja a Deus. Louvor, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre isso. Não é só música, não é só sobre cantar, sobre estar cantando, sobre estar, né? Isso não é só louvar, não é só cantar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O passarinho, quando ele canta, ele está louvando, está glorificando a Deus. Mas por quê? Porque o passarinho nasceu para fazer isso. Então, veja só. Então, quando nós fazemos o que nascemos para nós fazer,
a gente está louvando e glorificando a Deus através da nossa vida. Então, olha só que poderoso esse ensinamento, né? Para a gente nunca esquecer. E quando a gente tiver um pouquinho aí, um pouquinho fora da rota, a gente lembra e já volta novamente para continuar fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? E esse verso, ele fala também ali, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Então, ele já nos abençoou. Isso já foi liberado, já foi feito, já está feito. Quando Jesus disse Tetelestai lá na cruz, ele já conquistou tudo, ele já fez tudo. Então, o que isso nos mostra? Que já aconteceu, que já fez, que já está liberado. Agora, uma parte bem importante ainda desse verso 3 fala assim, que ele nos abençoou em Cristo. Então, o que isso significa? Significa que enquanto nós estivermos conectadas em Cristo, né, conectadas na videira, que é Cristo, nós temos acesso às bênçãos celestiais, às bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais. Enquanto nós estivermos obedecendo a Ele, crescendo em obediência, assim vai sendo liberado as bênçãos espirituais que já foram nos dadas, amém? Então é uma parte bem importante para a gente entender, meditar, né? Compreender, para que a gente nunca se desconecte de Jesus, amém? Para que assim a gente cresça, né? Cresça em entendimento dele e resgate as nossas bênçãos, amém? Então vamos para frente. Esse verso ele me fez lembrar lá daquele que fala que tudo é possível ao que crê. Lá está lá em Marcos 9, 23. E no que será que nós estamos crendo, né? A gente está crendo que Jesus já fez tudo o que era necessário para mim? Eu creio que ele já me abençoou, eu creio que já está disponível, que já foi liberado sobre mim todas essas coisas. Então é algo bem, né, bem importante aí para a gente estar meditando, se aprofundando, né? Lá em Mateus 17, 20, ele fala assim também, ó. Lá quando os discípulos eles estavam conversando com Jesus, perguntando, né? Por que eles não tinham conseguido expulsar o demônio daquele menino? E Jesus falou isso para eles. Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. E eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Então, olha só como é importante a gente crescer em fé, crescer em entendimento do Pai, em obediência, para saber o que o Pai quer que a gente faça. Amém? Então, é muito importante, né? Muito importante isso. A gente só tá no terceiro e já aprendeu tanta coisa, né? Então, vamos lá. Eu quero ler com vocês o 4 até o 7 e o 8. Eu quero ler com vocês. Que mesmo antes de criar o mundo, esse é o 4, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Então, olha só. Ele nos amou e ele nos escolheu. Ele já nos amou e ele já nos escolheu mesmo antes de nós nascermos, mesmo antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu em Cristo para sermos santos, então para sermos separados e sem culpa diante dele. Aqui, né, à medida que a gente cresça nisso, a gente vai crescendo e vai nos limpando, né, do pecado, nos limpando da culpa, deixando, né, a culpa lá para trás, porque nós sabemos quem que traz a culpa. E é isso aí, vamos para frente. No 5 ele fala assim, ele nos predestinou, ele já nos predestinou, ele já nos deu destino, essa é uma característica de Deus, ele nos dá destino, então ele já nos deu isso, ele já falou quem nós somos, o que nós fazemos, todos os nossos planos, ele já falou, ele já sabe, ele já nos deu, ele já fez, ele já, tudo que a gente pode, todas as palavras que pode falar isso, ele já fez. Para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, o 6 agora. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa,
que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Então, o 7. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Então, olha só. Por Jesus, né? Por meio de Jesus, é para Jesus e por Jesus. Então, em Jesus nós temos todas as coisas. Então, o Senhor, ele já nos amou, ele já nos deu destino, ele já derramou toda a sua graça, ele, por meio de Cristo, ele nos salvou, ele nos perdoou. Meu Deus, é uma quantidade tão imensurável de coisas. E agora o verso 8, para nos explicar isso tudo, ele fala assim: generosamente ele derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Então, olha só, nós sabemos que a graça, a pessoa da graça é uma pessoa, é Jesus. E nós sabemos que ele fala que em Jesus está toda a sabedoria. Então, quando ele derrama sobre nós a graça, que é Jesus, nós ganhamos toda a sabedoria e todo o entendimento. Olha que versículo majestoso, que versículo poderoso. Por meio de Jesus, nós temos toda a sabedoria e nós temos todo o entendimento. Louvado seja o Senhor por causa disso, né? Glória a Deus. Então, vamos lá. Então, olha só, quando nós estamos conectados nós em Jesus, tudo o que nós precisamos. É maravilhoso, né? É bom demais saber isso. Então, vamos lá. Vamos para frente, senão a gente fica aqui muito tempo. O verso 12 eu separei para ler com vocês, que fala assim: o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. E o 13b fala assim: e quando creram em Cristo, ele colocou sobre nós, sobre vocês, o selo do Espírito Santo que havia prometido. Então, está em nós. O selo do Espírito Santo está em nós. Então, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Ele fala no 14, o Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor da sua glória. Então, olha só. Então, tudo é para a glória do Senhor. Então, quando se cumprir tudo que o Senhor escreveu aqui na palavra, quando nós cumprimos, né, o que a gente nasceu para fazer, isso é glorificar a Deus, isso é para a glória de Deus, amém? Então, é muito bom, né? Muito, muito importante, muito esse conhecimento. E que ele não fique só na nossa prateleira ali do conhecimento, mas que a gente viva isso, né? Então, vamos lá. Lá no verso 16, ele fala assim: em minhas orações, peço que Deus o Pai, glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Nos mostra, né, que é sempre importante nós orarmos pelas pessoas. Novamente ele falando isso, como é importante nós orarmos, né, por todos, darmos graças ao Senhor por todos, né? E um ensinamento bem importante também é o tipo de sabedoria que a gente deve pedir em nossas orações, que é a sabedoria, né, de Deus, a sabedoria espiritual, que para que nós cresçamos, né, no entendimento dele, né, que a gente não cresça em conhecimentos fúteis, mas que a gente cresça em conhecimento do Senhor, amém? Conhecimento que são no que é eterno, né? Então, vamos lá. E assim, né, cada vez que nós crescemos em sabedoria, crescemos na nossa fé, cada vez que a gente cresce um pouquinho mais e conhecemos sobre Jesus, mais a gente tem para conhecer, porque é algo infindável, é algo que não tem fim, é algo que a gente sempre tem mais, sempre, né, quer mais, é uma fonte inesgotável. No verso 19 ele fala assim: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra,
à direita de Deus nos domínios celestiais. Olha só que poder imensurável, que poder explosivo, que né, é o dunamis, né, o poder de Deus não dá para explicar, gente. É só mesmo o Espírito Santo para dar revelação, para dar um entendimento do poder que é desse poder do Espírito Santo de resgatar, né, de nos resgatar, de nos, né, que está em nós. Então, glória a Deus, louvado seja o Senhor. O verso 21. Agora, ele, Jesus, está acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. No 22. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E o 23. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Olha isso. Esse é o cabeça da igreja. Esse é o cabeça, nosso cabeça. Ele nos preenche com ele mesmo. Ele nos preenche com tudo o que a gente precisa. É impressionante, né? É muito, muito lindo de conhecer isso, muito lindo de poder praticar isso, meditar nisso. Então, eu espero aí que vocês estejam entendendo, né? Que eu esteja ajudando aí com os meus comentários, que vocês estejam aí também crescendo em entendimento, em sabedoria, né? Sabedoria eterna. Que o Espírito Santo esteja fazendo aí dentro de vocês, como ele está fazendo em mim, que ele esteja fazendo aí um rebuliço dentro de vocês. E então estes foram os meus comentários aí do primeiro capítulo de Efésios. Um grande beijo, até o próximo capítulo. Tchau, Deus abençoe.